Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Insta, na segunda-feira, dia de responder perguntas, né? Então eu tenho uma série de perguntas aqui que o pessoal vai fazendo para mim, às vezes lá no grupão, lá no grupo do Telegram, aqui mesmo, né? No direct, às vezes eu recebo algumas perguntas e nos comentários lá do YouTube. Fora o que eu venho coletando também, né? Nos atendimentos, lá com o pessoal da mentoria, o pessoal do Clube do Bem-Estar, Clube da Leitura, enfim. Eu converso com pessoas o dia todo, né? Carol já tá aí. Oi, minha linda, bem-vinda, boa noite. Vitória também tá aí. Vitória, pergunta da Vitória, gente. Vou responder uma pergunta da Vitória hoje. Então, segunda-feira é dia de responder perguntas, né? Começar bem a semana. Vambora, né? Eu tinha colocado aqui como título dessa live, até tô lendo aqui, porque eu nunca lembro os títulos das minhas lives, tem que pegar minha colinha. Como saber se estou realmente alinhado com o que desejo? Bom, um assunto, né? Como saber se eu tô alinhado realmente com aquilo que eu desejo? Mas, o pessoal tá entrando, gente, boa noite, bem-vindos. Antes de mais nada, né, eu quero saber se eu estou alinhado com o que eu desejo, mas a pergunta que eu amo fazer, e a Carol tá aqui, a Carol sabe muito bem, porque eu já peguei ela com essa pergunta, o que você realmente quer? Né? E é claro que às vezes eu faço essa pergunta, de pronto, né, as pessoas vêm com algumas coisas, falando algumas coisas, ou até falando o que não querem. É muito comum quando eu pergunto o que você quer, né? A pergunta é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, né? Principalmente na minha frente, essa pessoa dá aquela travada. O que você realmente quer? Claro que às vezes vocês dão um start assim, puxa vida, normalmente cai naquele lugar comum, né, porque não sendo pejorativa, mas até eu, que eu quero mais dinheiro, quero isso, a gente acaba caindo naqueles lugares. Mas, a gente fala um pouquinho, identifica rapidinho ali uma situação, uma condição, e logo já começa a falar do que não quer mais, quer dizer, ou do que não está funcionando mais, ou do que não está legal, né? Então, o caminho ali é muito curto, né? A caminhada no sentido daquilo que quer é muito curtinha e já logo acaba indo para o outro lado. Então, esse é um movimento muito comum. Então, uma das primeiras coisas que eu costumo pontuar é o que você realmente quer, né? Tanto que quando lá no programa de mentoria, uma das formas, a maior dificuldade que eu tinha era extrair das pessoas o que elas realmente queriam. A gente começa a conversar, depois de algumas sessões, puxa, mas é realmente isso que você quer? Confundindo desejo com vontade. Eu vou falar, inclusive, aqui um pouquinho da diferença de desejo com vontade. E aí eu percebi que eu consigo perceber, extrair e contribuir, ajudar muito mais as pessoas a perceberem o que elas realmente querem quando vocês falam para mim o que vocês não querem. O que é normalmente, né, fala-se um pouco ali, né, às vezes numa sessão de terapia ali, alguma coisa, ou mesmo nos grupos, fala um pouquinho, e aí eu sei que muita gente acaba, às vezes, se calando, se retraindo. Por quê? Como a gente estuda bastante, lê bastante, lei da atração, Abraham, blá, 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 e os Abraham falam muito, fale sobre o que você quer, não reclama, não julga, não faz isso, não faz isso. Virou uma religião, né? Quase que virou uma religião cheia de regras. Então, muitas pessoas chegam até em sessão de terapia mesmo, não é nem coisa da mentoria, mas terapia mesmo. Ai, não, Ada, não vou falar isso, que eu vou falar coisa negativa. Dá uns tapas na cara. Falei, caramba, aqui é o lugar para você falar, né? Eu sou a pessoa que tá aqui para te ouvir, para você falar tudo aquilo que não tá legal na tua vida. Como é que eu vou te ajudar se você não fala o que não tá legal? Eu tenho que adivinhar. Então, uma das maneiras que eu aprendi a adivinhar, né, o que vocês realmente querem, porque vocês às vezes não conseguem expressar o que querem, é perguntar o que você não quer mais, né? Então, eu tenho um questionário enorme lá de perguntinhas para o pessoal responder. A partir dali, eu consigo, e o que eu vou conversando com as pessoas também, eu consigo perceber tudo que vocês vão falando sobre as situações que vocês estão vivendo. Então, meu casamento tá assim, 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 minha relação lá no trabalho tá assim, 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 e vocês falam de uma pessoa e falam de outra pessoa, e falam às vezes, né, do chefe, fala da empresa, e fala da cidade que eu moro, fala do carro, e fala do marido, do filho, da sogra, da cunhada, da irmã.
da vizinha, das amigas. Conforme vocês vão falando das pessoas, das relações que vocês têm, conforme vocês vão falando dos relacionamentos interpessoais e também com as situações que vocês vivem, eu consigo ir captando, né? Quer dizer, tá, então realmente o que ela quer, então realmente o que quer é isso aqui. Então fica fácil para mim perceber o que vocês querem quando vocês falam o que vocês não querem. E é um grande exercício, né? Para todo mundo, aliás, é o exercício, né? O que você percebe, aquilo que você não quer mais na sua vida, que é o que usei para chamar de contraste, eu gosto de chamar de oportunidade criativa. Você começa a olhar para aquilo e pegar um feedback daquilo, né? Não um feedback negativo, não, ai meu Deus, que coisa horrível está acontecendo na minha vida, mas olhar para aquilo e falar, bom, o que eu posso extrair daqui? O que essa situação evoca em mim como desejo? E outra coisa legal, que eu tenho feito uma diferença já há algum tempo, acho que eu já andei falando isso mais lá no Clube do Bem-Estar, não sei se eu falei muito aqui em lives, mas vale a pena falar disso de novo. Aliás, hoje eu estava conversando com uma pessoa e foi bem pontual, assim, né? Não vou citar nomes, claro, vou manter a privacidade aqui, mas a história eu posso contar. A pessoa falou assim para mim, eu tenho o desejo de engravidar. Né? Isso é desejo, gente? Engravidar é desejo, né? Não, engravidar é vontade. Vai dar confusão na cabeça de vocês. Porque o desejo, na verdade, é sempre um sentimento. A gente não tem vontade de ter um sentimento, a gente tem o desejo de ter um sentimento. Qual é o sentimento quando uma mulher fala que ela quer engravidar? Eu quero engravidar, é o meu desejo. Não, isso é uma vontade. O desejo mesmo é cumprir a sua função materna, ou seja, aquela coisa da mãe, ser mãe, né? O desejo é ser mãe, o desejo é um sentimento, é o ser, é o sentir. Então, o desejo né, naquele momento, expressar ali, né, até o arquétipo materno. O desejo de ser mãe gera a vontade de ter um filho, gera a vontade de engravidar. Mas muitas vezes a gente pode, se a gente foca no desejo, né, o desejo pode ser satisfeito de muitas formas, inclusive tendo um filho biológico, né? Mas o desejo pela maternidade pode ser satisfeito de muitas formas. Aí nesse lugar de fala, entra o que os Abraham costumam dizer. A grande maioria de vocês já realizou a grande maioria dos desejos que vocês têm, só que vocês não perceberam isso ainda, né? É muito legal essa fala, porque coloca a gente nesse lugar de, pera, o que eu já realizei daquilo que eu realmente desejo? Porque quando a gente foca nas vontades, a gente perde um pouquinho a essência daquilo que a gente quer. E a vontade, ela é voluntariosa, a vontade gera frustração se ela não acontece. Eu botei uma data específica para aquela vontade acontecer, para aquilo que eu quero acontecer, e não aconteceu por alguns motivos, vibrações que não foram compatíveis normalmente, né? Porque é assim que a gente não realiza. Aí gera frustração, aí gera dúvida, aí gera a baixa suficiência, não sou bom bastante, não dá certo comigo. Ou seja, quando a gente não percebe a diferença entre vontade e desejo, e a gente a gente julga, né, vontade achando que é desejo, a gente pode cair em frustrações. Eu dou muito também o exemplo que hoje eu falei com essa pessoa e ela percebeu, né, falou, putz, engravidar é uma vontade, não é um desejo. O desejo é o desejo de ser mãe. E você pode ser mãe, ou seja, você pode expressar a maternidade de várias formas, né? Além do filho biológico, você pode expressar a maternidade de várias formas, inclusive das mais variadas formas. E eu falo, né, também, que eu comecei a falar sobre isso há um tempo, né? Ganhar na loteria, né? Ganhar na loteria, desejo é vontade, porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho desejo de ganhar na loteria. Eu falo, amor, isso não é desejo, isso é vontade. Aliás, se você ficasse no desejo que é real, a partir daquilo que vem como vontade de ganhar na loteria, se você fosse buscar um pouquinho mais fundo, talvez você já tivesse realizado o seu desejo. Talvez parte do seu desejo, inclusive, já está sendo realizado, você não está percebendo. Inclusive se realiza às vezes de formas um pouco, eu não vou dizer tortas, mas distorcidas, né? Porque a gente às vezes mantém
vibrações e pensamentos e um monte de coisa, né, dentro do nosso campo, e a gente não percebe. Por exemplo, o ganhar na loteria. Quem acha que ganhar na loteria é um desejo? Não é, é vontade. Você tem vontade de ganhar na loteria porque você tem vontade de ter dinheiro, porque você tem o desejo por liberdade. A maioria das pessoas associa dinheiro à liberdade, né? Eu não tenho liberdade hoje porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu quero só ter dinheiro, eu quero ter a minha liberdade. Tanto que associam, inclusive, duas palavrinhas junto ali, liberdade financeira, né? Liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Eu quero ter dinheiro, não quero ter que trabalhar. Porque, né, também entrou naquele mundo onde o trabalho não é legal, não sente prazer nas atividades que faz, já pegou algumas trilhas ali cheias de pedrinhas e pedregulhos, então aquela realização, aquela situação não tá legal. Então, quanto menos a pessoa é satisfeita, né, a situação do trabalho não é muito satisfatória, mais ela vai querer que o dinheiro venha de lugares onde ela não precisa trabalhar, ou ainda vai, né, pelo menos que eu tenha algum trabalho que eu gosto de fazer, uma atividade que eu gosto de fazer. Então, ganhar na loteria é vontade. E aí, pela vontade, você começa, inclusive, às vezes, a ficar na ilusão, né, de achou um sinal aqui, viu um passarinho verde, viu o número 22, vou ganhar na loteria. É um sinal de que o universo está me mandando aqui sinais. O universo não manda sinais. Né? Mas aí vai lá e joga, achando que aquele sonho daquele valor do prêmio vai arrumar todos os seus problemas, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Aí bateu ali no sábado à noite, na quinta, sei lá que dia que cai as loterias e não ganha, e é mais uma frustração acumulada. E dentro da nossa mente a gente tem uns mecanismos ali, né? Inclusive tem um autor que chama de servomecanismo, Maxwell Maltz, chama esses processos mentais, o que a gente chama de crença, ponto de vista, são mecanismos internos. Então, se você vai batendo, se você tem vontades, não percebe o que está por trás dessas suas, nem por trás, por baixo dessas suas vontades, qual o desejo real ali, qual a emoção que você quer sentir, qual o sentimento que você quer expressar, sentir e expressar para o mundo. Desejo é sempre sentimento, tá bom? Quando qualquer outra coisa é vontade. E tá tudo bem, porque as duas andam juntas. Mas a gente tem que focar no desejo e não nas vontades. Porque se eu não tô alinhada, se eu não tô ali bem, né, encaixada com aquilo, a vontade, tanto que vontade passa, né? Então eu tô com vontade, a vontade passou. Desejo não passa, né? O desejo é algo interno, que é aquilo que você quer expressar para o mundo e não vai passar. É o desejo. Então, se a gente sentir a diferença, né, do desejo para a vontade, o desejo, normalmente, eles são bem simples, né? São poucas emoções que a gente quer. A Ju colocou aqui, meu desejo é ser madame. Isso não é um desejo, viu, Ju? Isso é uma vontade. Tem vontade de ser madame, tá? Agora eu tô com vontade de aumentar a minha conta bancária. Isso é vontade. O seu desejo não é ser madame, tá? Sente assim, ó. Ser madame é uma vontade, porque você vai, sendo madame, você vai ter algumas situações ali, uma conta bancária, ou sei lá, alguns bens que você tem, que você pode. Tudo isso são coisas, são circunstâncias, tá? Agora, o que pensa, ser madame, qual a sensação que vem, qual a emoção que sobe, qual o sentimento que vai estar presente ali quando você acordar de manhã e falar, eu sou madame, qual é a sensação? Isso é o desejo. E aí, eu tava falando dessa questão do dinheiro, vale pra muita gente isso, tá? Porque tem gente que fala assim, eu não consigo agradecer, eu não tenho nada, como é que eu vou agradecer, né? Também bate aí, interessante. Então, vou voltar no dinheiro. Ganhar na loteria, por exemplo. Quero ganhar na loteria. Por quê? Porque vontade. Porque eu tenho vontade de ter dinheiro. Porque eu tenho desejo por liberdade, né? Quero liberdade de tempo, liberdade geográfica, quero liberdade. Muitas vezes a pessoa acaba criando circunstâncias, né, aonde ela tem, chega a acontecer assim, chega até a ser bizarro, porque como a pessoa não está percebendo o que está fazendo com o próprio pensamento, com a própria força criativa, acaba criando circunstâncias aonde, por exemplo, perde o trabalho, perde o emprego atual,
fica sem cliente, fica sem trabalho. Tem uma liberdade de tempo tremenda, não vai ter nada para fazer. Né? A vida sempre entrega em essência aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Só que a pessoa tem lá um monte de associações, associou dinheiro à liberdade, e aí fica presa naquela situação de que eu só vou ter liberdade se eu tiver dinheiro, e cria umas confusões interessantes, e às vezes está cheia de liberdade ali e não está percebendo. E os hebranos chamam isso de moedas vibracionais. Perceba o que você já tem. Você quer liberdade? Você quer dinheiro? Por que você quer dinheiro? Ah, eu quero dinheiro porque não quero mais trabalhar. Por que você não quer mais trabalhar? Ah, porque eu não gosto do meu trabalho. Bom, então, arruma um trabalho que você gosta. O que você gosta de fazer? Né? O dinheiro, a gente tem que tirar o dinheiro da equação, né? Porque ele às vezes acaba atrapalhando. Que mais? A Ju colocou, mas sempre penso nesse ser madame, só me vem esse sentimento. Então, começa, aí você já colocou leve, ponderado, organizado, equilibrado, elegante. Tudo isso já pode ser agora. Bingo, pegou, né? Pegou o código, hein, Ju? Se você já é o que você... E todos já somos, né? Olha lá, fica a dica aqui. Um hashtag fica a dica aqui, bem no início da live aqui. Se eu já tenho, né, puxa vida, eu quero dinheiro para ter mais liberdade, mas, por exemplo, final de semana eu já tenho liberdade, então eu vou usufruir da minha liberdade. O que eu quero fazer com o meu tempo livre? Eu já posso ir encaixando, eu já posso ir me identificando com aquilo que eu quero ver mais amplificado, mais... manifestado na minha vida. A gente já tem isso. O Zebran fala, quando eu percebi isso, falei, cara, fez uma diferença incrível. Em essência, nós já temos aquilo que queremos. A grande maioria das pessoas já tem. Só que como a gente condicionou algumas coisas, né? Algumas coisas, tipo assim, eu só vou realizar que o meu, né? Se eu tiver 200 milhões, se eu tiver isso aqui, senão não considero. Isso é vontade, é voluntarioso, é capricho muitas vezes, né? Se a gente parar um pouquinho, dar uma segurada nas vontades, não precisa anular as vontades, não é isso. Mas analisar as suas vontades, tem vontade do quê? Ai, tô com vontade de ir pra praia. Isso é uma vontade. Tô com vontade pra praia. Não é desejo, é vontade. Por quê? Ah, é porque quando eu vou na praia é tão bom, me sinto tão bem, me sinto... liberdade. Gente, é liberdade, liberdade, liberdade. Normalmente a gente vai querer isso, tá? A sensação de liberdade, a sensação de estar se sentindo bem. Ai, porque eu me sinto tão bem quando eu vou lá. Então, eu tô com vontade de ir num determinado lugar, porque eu estou com o desejo de sentir aquela emoção, me sentir bem. Então, eu tenho a vontade de ir naquele lugar. Vontade de comprar, trocar de carro novo, aquele carrão lindão, bonitão, blá, 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 blá. É vontade. Por quê? Porque aquele carro, se você sente que você tem a posse dele... Qual a sensação que dá? Uma sensação de prosperidade, uma sensação de segurança, porque é um carro novo, seguro, uma sensação de status, sei lá, me sinto bem. Eu me sinto bem, eu sinto isso. É o desejo que a gente satisfaz. As vontades, elas vêm para satisfazer os desejos. E outra coisa importante, as vontades, elas sempre elas estão atreladas ao que a gente acredita ser possível ou não, né? A vontade, ela tá muito associada às nossas crenças, né? Então, eu tenho vontade de ganhar na loteria, né? Claro que tenho, todo mundo tem, eu não, eu tenho. eu tenho. Todo mundo tem vontade, quase todo mundo tem vontade de ganhar na loteria. Tem gente que não tem medo de ser rico, né? É bem interessante. Mas... por que eu vou, né? Por que eu quero aqui? Eu tenho a vontade de ganhar na loteria, eu tenho a vontade de ter aquele carro. Por quê? Porque a sensação de que sensação vai me dar? Qual a emoção que vai me dar? Todo mundo aqui já deve ter passado lá por Neville Goddard, os nossos mestres queridos. O Neville falava o quê? Sinta. O sentimento é o segredo. Por que o sentimento é o segredo? Porque o sentimento é o desejo. Então, eu estou buscando um sentimento, eu não estou buscando um carro, eu estou buscando o sentimento que eu, terei, eu penso que vou ter quando eu tiver aquele carro. Então, se você encontrar qual é aquele sentimento e você perceber
se você já tem parte daquilo, talvez numa escala um pouco menor, mas você já tem parte disso na sua vida, no seu dia a dia, é onde você vai encontrar os seus pontos de apreciação. Então, por exemplo, vou voltar lá na questão do dinheiro. Eu tenho desejo de ganhar na loteria, porque eu tenho desejo de ter um monte de dinheiro, porque eu tenho a vontade de me sentir mais livre, acordar a hora que eu quiser, né? Poder pagar minhas contas com facilidade, tem lá um dinheiro caindo na minha conta lá, eu adoro dividendo. Esse dividendo caindo na minha conta lá, tal, e eu não preciso fazer nada, só apertar um botãozinho ali, né, para receber os dividendos. Nem preciso apertar o botão, porque cai na conta lá direto. O dividendo cai na conta. Então, não preciso fazer nada. Quer dizer, aquela sensação de, ai, beleza, tô livre da pressão, tô livre, né, daquela rotina que às vezes me cansa, que eu não queria mais, tô livre, né, de um trabalho que às vezes não é um trabalho que eu gosto de desenvolver, eu passo meu dia inteiro ou parte do dia fazendo uma coisa que não é agradável para mim. Ou seja, eu quero me libertar de tudo isso, eu quero que isso acabe, não quero mais. Então, eu vou lá atrás do dinheiro, achando que o dinheiro vai resolver meu problema. Mas não vai, né? Só que não, né? Pior que não. Mas vamos lá. Se eu quero, realmente, eu percebo qual é a raiz, né, das minhas vontades, o que está por baixo das minhas vontades, e eu vou normalmente chegar nesse lugar de liberdade, tranquilidade, bem-estar, não dá muito para fugir disso, né? Eu quero mais felicidade, alegria, contentamento. É a escala emocional do 7 para cima. É tudo aquilo ali que a gente está buscando. E se resume normalmente, né, nesses lugares. Liberdade, alívio, bem-estar, felicidade, tranquilidade, mais ou menos isso. Se eu consigo identificar no meu dia a dia, por exemplo, puxa vida, aqui na hora do almoço, né, eu vou caminhar ali, né, eu vou andar um pouquinho, eu tô andando, eu identifico aquela sensação de liberdade. Aqui na minha hora do almoço eu tô livre, não preciso fazer nada, não preciso atender telefone, não preciso atender ninguém, eu tô livre aqui agora. Eu identifico aquele momento de liberdade. Euzinha, adoro dirigir. Então, ainda mais dirigir em estrada, assim, né? Estradas bonitas. Então, mas assim, não precisa nem me chamar, né? Mas só fazer um afago, assim, eu já vou, né? Me dá a chave que eu dirijo. Eu vou dirigir. Então, assim, pra mim, quando eu tô dirigindo, aqui, quando eu tô aqui em Minas, e às vezes eu vou lá pra São Paulo, desço a serra, vou para cidades vizinhas aqui, tem hora que eu fico, ai meu Deus, alguém dirige, não é que eu gosto de dirigir, gosto de olhar as paisagens, eu fico assim. Aquela sensação de liberdade, eu amo. A gente abre até os vidros, assim, pra sentir o vento, assim, né? Aquele vento gostoso. E eu curto, eu falei, ai, que delícia, que sensação boa de liberdade. Por quê? A liberdade, ela tá sempre atrelada a um monte de outras coisas. Ela vem atrelada a várias outras vontades que eu tenho. Então, quando eu identifico essa sensação de liberdade, oh, delícia, né? Eu curto, eu aprecio, ou seja, eu potencializo o meu desejo. Por quê? Se eu tô falando assim, né, vibrando, ai, que delícia, essa sensação de liberdade, é muito bom, eu aprecio isso, eu amo isso, que delícia, que delícia, que delícia, eu estou emanando essa sensação para o campo, e se eu estou emanando para o campo, mais coisas semelhantes eu estou atraindo. Então, não sou boba nem nada, eu fico praticando liberdade por aí, né? Eu tenho liberdade entre um atendimento e outro. O que eu vou fazer nessa meia hora que eu tenho de atendimento, entre um atendimento e outro? Eu levanto aqui, eu tenho meia hora sem fazer nada, gente, livre aqui. Ou seja, eu preciso identificar o que eu quero, identificar o sentimento que está por trás das minhas vontades, e as vontades são ótimas, pode continuar jogando na loteria, pode continuar querendo seu carro novo, tá tudo bem, mas se você identifica o desejo que está por baixo daquela vontade, você pode sentir, né, esse desejo muitas vezes já realizado. Os Zebras costumam falar, eu vou repetir, em essência, nós já realizamos muito daquilo que a gente quer. A Vitória colocou, como desassociar... Peraí, tem mais coisa aqui. Não, era a Ju, Como desassociar dinheiro de liberdade? Para mim são sinônimos. Não são. Para você pode ser, mas na real não são. Porque não é o dinheiro que vai trazer liberdade para você. Nem vou ficar contando historinhas aqui, mas aliás, tem muitas pessoas que têm uma condição financeira bem abastada, pode-se considerar aí milionários, bilionários, que não se sentem livres, né? Então, assim, o dinheiro não tem nada a ver com liberdade. Aliás, muita gente
por conta de ter muito dinheiro, se sente mais preso ainda. Tem medo de sair de casa, quando sai de casa, tudo com os vidros blindados, né? Então, assim, não é o dinheiro que vai trazer liberdade. Liberdade é uma palavra muito ampla, tá? Então, assim, se você já se sente presa hoje e associa isso ao dinheiro, a hora que você tiver dinheiro e não mudar essa sensação, a sensação de não liberdade vai permanecer, só que ela vai vir de outra forma. Por exemplo, vou sair do assunto para dar um exemplo paralelo aqui. Eu sei que isso tem pessoas que não concordam muito com isso, mas na grande, esmagadora maioria, a não ser o que já nasceu com alguma condição, né, de saúde, mas todas as manifestações físicas de doenças, essas inconsistências no corpo físico, são somáticas, é somatização. Ou seja, não cuidou bem dos pensamentos, somatizou as emoções para o corpo. Ponto. Posso até avançar nesse assunto um outro dia, mas agora não vou abrir, senão vai abrir demais o leque. Somatizou. A gente sabe muito bem, inclusive, curou aqui uma coisa, se não melhorou o mental e o emocional, vai pipocar em outro lugar. A gente chama isso de reincidência, né? E é uma coisa bem conhecida da galera aí, né? Que tem que ficar fazendo as manutenções, né? Então, por que vai reincidir? Porque a emoção não mudou, o padrão de pensamento não mudou. O corpo somatizou, vai lá, trata o corpo, vai, cuida do corpício, mas tem que também atuar nos outros campos, ou seja, eu tenho que atuar no mental e no emocional. Se eu não alterar o padrão mental, o padrão de angústia que causou aquela manifestação no corpo físico, eu posso tirar aqui, tratar, cuidar, estipar, blá, blá, blá. Daqui a pouco tá pipocando em outro lugar. E na vida da gente é a mesma coisa, não estamos falando só no corpo, nas situações da vida, mesma coisa. Se eu vou lá e, beleza, consegui uma grana aí, o Cladson chegou. E o Cladson é um bom exemplo disso, eu vou falar porque o Cladson sempre se permitiu ficar na vulnerabilidade. O Cladson sabe muito bem, né? Tava num perrengue, começou a ganhar dinheiro e ficou, né, numa situação ainda mais complicada, porque aquela sensação de não ter dinheiro permaneceu. Então, quando viu, já tinha comprometido todo o salário que ele tinha. Depois ele conseguiu reverter a situação, né, Cláudia? Mas foi muito interessante, porque assim, se eu tenho a sensação de escassez financeira, por exemplo, e eu não cuido dessa sensação dentro, né, da minha mente, com os pensamentos, não altero os pensamentos, não consigo, né, sentir aquela sensação boa de as coisas estão funcionando para mim, né, prosperidade vem, né, o fluxo financeiro vem, sentir aquele fluxo legal. Se eu continuo a sensação de escassez, eu posso estar ganhando 10, eu vou ganhar 20, de 20 eu passo para 40, eu continuo sem grana. Continuo em altos e baixos, né, Cláudia? Exatamente. Conheço bem essa história, amigo. A sensação, eu conheço pessoas que têm um salário bem alto mesmo, absolutamente comprometidas, endividadas, com cartões de crédito, com empréstimos bancários para cobrir cheque especial, refinanciando carro, né, imóvel também, toda endividada, né? Não está inadimplente, às vezes beira a inadimplência, mas está todo sua renda mensal está comprometida. A sensação de escassez é a mesma do que ganhar um salário mínimo. Às vezes uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem a sensação de escassez de uma pessoa que está ganhando 50 mil por mês, mas está toda presa em dívidas de cartão, está toda endividada. Nada é da pessoa. Você vê a pessoa mora naquele apartamento lindão e tá pagando a parcela altíssima. Tem aquele carrão lindão, parcela lá em cima. Compras e compras, tudo rolando dívida no cartão. A sensação de escassez permanece, tá? Então, assim, não é ter dinheiro, ter um montante de dinheiro, ou ter uma renda grande, não tira de você a sensação de escassez se você continuar com ela. E uma dica: começa a trabalhar essa sensação, né, de escassez. Vai mudando aqui, né, para dar uma sensação diferente, que aí você vai abrir as portas, né. Deixa eu ver aqui que a Ju colocou. Então,
Quando começa a permanecer mais e mais no sentimento, sintonicamente as vontades que já tive vão começar a se apresentar, os caminhos ou cair no colo. Em teoria, sim, só que você precisa entender que se às vezes aquilo não chegou, você vai ajustando a rota. Lembra que a gente conversou, né, outro dia? A gente vai ajustando a rota, tá? Não existe... Assim, às vezes a gente tem uma ilusão de vida perfeita, né? Tipo, não quero problema nenhum. Principalmente quem tá vivenciando situações mais intensas aí, né, na vida. Não, é uma idealização que não vai acontecer. A gente vai ficar plenamente livre de todas as resistências quando a gente deixar o corpo físico, tá? Então, até brinco, né? Não fica pedindo por plenitude plena 100% do tempo, porque você tá pedindo para deixar o corpo físico. A gente veio aqui com o propósito de criar mais a partir dos contrastes. Então, o contraste é absolutamente necessário para o processo criativo continuar. Se você não tem problema, entre aspas, tá? Não tô falando perrengue, né? Mas se você não tem nada a desejar, a querer, a solicitar, você vai convocar energia, cria mundos pra quê? Pra ficar no sofá o dia inteiro? Não vai conseguir. Né? Não é isso, tá? Então, assim, não fica muito nessa... Né? Não, ó, então, se eu fizer isso, isso vai acontecer? Isso é condição. Você tá criando condição, tá? Você tá criando condição. Agora, os caminhos se apresentam, tá? Os caminhos se apresentam. Então, assim, eu tô aqui, eu tenho a ideia do que eu quero, principalmente, né? Eu jogo mais pro sentimento do que pro fazer e ter, mas eu boto lá os fazeres e teres também, mas eu tenho ideia do que eu quero. Agora, o que vai chegar no meio do caminho entre onde eu estou até onde eu quero, o que eu quero manifestar, não faço ideia. É o famoso como, né? Por exemplo, eu tenho algumas ideias, né? Para trabalho, inclusive, uma série de coisas. O Rodrigo, vocês sabem, né? O Rodrigo trabalha comigo. Então, a gente começou a ter umas ideias, começou a pensar umas coisas e tal. Beleza, a gente projetou algumas ideias, aquilo ficou ali, ficou, como falar, né? Como eu falo, coloca as ideias na prateleira. Alguns dias atrás, chegou uma oportunidade, né, de um negócio que a gente fez, e quando eu vi aquilo assim, eu falei, uau, até comentei aqui já, acho, na live passada, eu falei, cara, tudo a ver com o que a gente tá pronto, toma, vamos lá, vamos fazer, né? Hoje, inclusive, duas situações aconteceram, né, com duas pessoas diferentes, que nem se conhecem, e também, né, são situações que chegaram e falaram, nossa, isso combina perfeitamente com o que eu estou afirmando, né? Ou seja, eu tenho, né, minhas afirmações, minhas declarações, enfim, do que eu quero ser, fazer e ter. E duas coisas hoje aconteceram associadas a isso. Eu falei, olha, que interessante, né? Ou seja, quando eu sei o que eu quero e principalmente eu posso não saber o que eu quero fazer e ter, mas eu sei como eu quero me sentir. Então, eu quero, né, me sentir bem, eu quero me sentir próspera e abundante, eu quero me sentir saudável, eu quero me sentir com boas relações aqui, quero me sentir bem nesse relacionamento ou em um relacionamento, quero me sentir saudável, né, quero olhar para o meu corpo e sentir saúde florescendo, quero sentir disposição, quero sentir alegria, contentamento. A gente sabe o que a gente quer, ninguém é tontinho aqui, todo mundo sabe como quer se sentir bem. Então, joga mais para o sentimento, depois que jogou para o sentimento, as ideias que combinam com aquele sentimento e que tem a ver com o teu campo, que tem a ver com a tua identidade vibracional, as vontades começam a surgir. Então, ao invés da gente ficar catando vontades alheias, porque eu falo que às vezes a gente fica catando vontade dos outros, né? Acho que eu também quero. Acho que eu quero também, né? Tipo assim, nem sabe se quer mesmo aquilo. Já vi pessoas comprando coisas e fazendo viagens, até abrindo negócios. Não era o que aquela pessoa realmente queria. Ela achava que ela tinha que querer aquilo porque é o certo, é querer aquilo que todo mundo quer, então eu quero também. Então, a gente se perde muito, né? Na mente dos outros, nos quereres dos outros. Então, senta lá, caderninho da consciência na mão, né, Clássico? O Clássico tá com o caderninho da consciência na mão, né? Senta lá e começa a identificar
quer separar pelos, como eu costumo dizer, né, os 3 pilares da vida, tal, que é relacionamentos com, né, com o divino, relacionamentos interpessoais, materialidade, prosperidade, saúde, corpo, energia, enfim, quer separar, beleza. Vai lá e olha para aquilo, como eu quero me sentir, o que eu quero. Vai fazendo perguntinhas, vai deixando vir à tona. Não é uns 5 minutos que você vai, né ali resolver sua vida. Tá na 5ª rodada, Cláudia, que legal. Cláudia tá na 5ª rodada. Deixa eu ver. A Ju colocou aqui. Seria o que os Abraham falam, abrir a bomba no modo abastecimento e cada ciclo ter as novas vontades. Sim, o que é a bomba no modo abastecimento? É o alinhamento, né? Que inclusive é o assunto da nossa live. É o alinhamento, né? Ou seja, aliás, eu vou entrar no assunto mesmo. Como saber, né? Se eu tô alinhado com aquilo que eu desejo. Então, assim, primeiro eu preciso saber o que eu realmente quero. Ver se o que eu quero é uma vontade e que vontade, qual é o desejo por trás dessa vontade. Se na minha lista tem muito, eu quero fazer, quero ter, quero fazer, quero ter, pode deixar na lista, não tem problema. Mas se eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer uma viagem. Por que você quer fazer a viagem? Qual é a sensação? Qual é a emoção que vem? Ai, liberdade. A liberdade tá em todas, ela ganha as bandeiras. Então, assim, perceba, às vezes você pode não estar fazendo a sua viagem tão sonhada para Paris, para Europa, sei lá, para os Estados Unidos, para onde você quer ir. Mas, às vezes, você pode treinar a sensação de viajar até na cidade que você mora, né? Eu moro numa cidade turística, então às vezes a gente sai caminhando aqui, eu falo, vamos andar de turista hoje? A gente vai lá no Mercadão Municipal, a gente vai andar lá no centro, o povo acha que você esquecer é turista, né? E fica oferecendo as coisas, como um monte de queijinho lá de graça no mercado. O povo acha que a gente vamos dar de turista, principalmente se é final de semana. Ou vai, sobe Morro do Cristo, ou vai para algum lugar. Turistar. É gostoso viajar, mas não significa que eu tenho que ir para Paris todo final de semana, eu tenho que ir lá para Bahia. Opa, eu vou, é claro que eu vou. Mas, ir daqui ali em Águas da Prata, já é uma viagem, né? Gostou? Vamos viajar? Vamos ali para Águas da Prata mesmo, né? Meia hora eu tô em Águas da Prata ali. Vamos lá, a gente toma um cafezinho, anda na praça, sei lá, dá uma volta, vê a serra bonita. Eu viajei, viajei, né? E eu tô treinando, porque eu amo viajar. Então eu falo, ai, olha que delícia, eu viajei. Meu cérebro assim, mais uma viagem, check, mais uma viagem, check. E essa garota gosta de viajar, né? Manda mais viagem pra ela, check, 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 check. Aí começa a chegar, mais viagem, mais viagem, mais viagem. Eu vou fazer mais uma agora semana que vem. Vou para Curitiba, vou para Foz do Iguaçu. Ou seja, as viagens chegam, as condições chegam, tá? Então, assim, a gente precisa ter ideia do que quer no sentido de emoção, no sentido, no sentimento. E aí, depois, as vontades vão chegando, tá? As vontades vão chegando. Eu amo viajar, me deu vontade de ir para onde? Me deu vontade de ir para Foz do Iguaçu. É uma vontade, não é um desejo. Eu tenho desejo de ir para Foz do Iguaçu. Né? Eu tenho desejo daquela sensação gostosa de estar conhecendo lugares diferentes, pessoas, experimentar. Quando eu vou, né, nos lugares assim, eu gosto de comer comida local, eu gosto de ir no supermercado, que marca de biscoito tem aqui, o que essas pessoas comem. Eu gosto muito de ir nos bairros, eu até saio um pouco às vezes dos lugares turísticos e vou, sempre tem uns dois, 3 dias a mais, que eu quero conhecer pessoas, quero fazer amizade com as pessoas do local. Usufruir da cidade, né? Não só dos pontos turísticos. Então, é muito legal. Gente, você pode viajar na sua própria cidade. Outro dia eu tava em São Paulo e meu primo, a gente fui num lugar lá no centrão, bem no centrão mesmo, convidei meu primo, vamos. Gente, nós andamos o centrão inteiro, foi da Liberdade até lá no Mercadão, a pé, você não tem noção, olhando aqueles prédios, e andando e turistando no centro de São Paulo, né? Foi muito legal, né? Então, assim, e eu tava, né, eu podia morar em qualquer lugar do mundo e ser turista na cidade de São Paulo, então eu fui turistar em São Paulo. Não é legal? Santa alquimia. Cladson colocou aqui, Adrian, eu estou tendo bombas de insights, pensando no que quer sentir, percebendo, pensando, imaginando, já vivenciando e apreciando tudo no slow motion. Slow motion, tá bom. Desacelerando o tempo. Então, olha, mergulha no sentimento, é o que eu falei milhões de vezes pra você, mergulha no sentimento, tá? Quanto mais você mergulhar no sentimento, mas aquilo que combina, as circunstâncias que combinam com os sentimentos vão chegar. É o que a gente tinha colocado, terá novas vontades a partir do novo espaço, e assim sempre, Bom, vamos continuar.
Então, vontade é uma coisa, desejo é outra. Pode continuar com suas vontades, mas dá uma olhadinha nelas com carinho. Qual o desejo que tá por baixo aqui de eu querer comprar aquela casa? Qual o desejo que tá por baixo aqui de eu querer arrumar o emprego, o trabalho, ou fazer essa viagem? Ou qual o desejo que tá por baixo aqui de eu querer iniciar um relacionamento, ou de eu querer terminar esse relacionamento, né? Ou seja, vai buscar o desejo que tá por baixo disso, tá? E tudo já mudou, né, Cladson? Tá mudando, muito bom, né? Está mais leve. Adoro quando eu vejo vocês passar pelos perrengues todos, depois, ai, gente, a vida tá ótima. É muito bom. Então, vamos lá. Para a segunda parte do assunto, até tô lendo aqui o título da live, como saber se estou realmente alinhado com o que desejo. E a Vitória, que eu não sei se está aí ainda, Vitória perguntou assim para mim lá no grupo esses dias. Você sempre fala sobre falarmos o que queremos no sentido da realização. Pode falar mais como é isso? É uma coisa que vocês já ouviram muito eu falar, né? Fale sobre o que você quer, fale sobre o que você quer. E no sentido da realização. O que é isso? Vamos supor que eu tô lá com o assunto dinheiro, tá? Eu quero mais dinheiro, né? Por que você quer mais dinheiro? Então, achou sua vontade? Achou seu desejo? Achou? Tudo bem, pode até fazer isso com a vontade também. Eu tenho vontade de ter mais dinheiro. Por quê? Por que você quer mais dinheiro? Essa pergunta, ela vale milhões. Porque essa pergunta, esse porquê vale milhões. Por quê? Vai dizer para você se você está realmente indo para o caminho de se identificar com aquilo que você quer e, muito provavelmente, ficar na recepção, no modo receptivo para isso, estar no modo de permissão. Ou você vai estar emanando, acha ilusão, acha que está falando do que quer, mas na verdade está emanando, vibrando a percepção da ausência daquilo que você quer. Ou está falando do que provocou o desejo. Por exemplo, se eu estou falando de grana, eu quero ter mais dinheiro. Por que você quer ter mais dinheiro? Ai, porque aqui, sabe, eu ganho muito pouco, eu trabalho pra caramba, eu ganho pouco, mal dá pra pagar minhas contas. E, ai, beleza, entrou aí, Marcinha, bem-vinda. Aí quase não dá pra pagar minhas contas, não sobra nada, eu queria viajar, eu quero ter mais dinheiro, eu quero viajar, quero poder comprar as coisas que eu quero, e eu quero poder gastar, sei lá, sem preocupação, quero pagar minhas contas sem preocupação. Agora me diz, essa pessoa que eu encarnei aqui está falando sobre o que ela quer ou está falando sobre o que ela não quer? Vou esperar vocês responderem aqui pra mim. Quem vai responder? Só pela cara que eu fiz na minha cara já denuncia. Vai, gente, responde aí. Essa pessoa, que nem eu fiz aqui o discurso, tá falando sobre o que ela quer ou tá falando sobre o que ela não quer? Claramente tá falando sobre o que ela não quer. Ela não quer mais passar perrengue para pagar as contas. Ela não quer mais não poder comprar bolso, sapato, a pizza que ela quer. Ela não quer mais do que ela não quer, né, Vicky? Exatamente. Ela não quer mais não ter dinheiro. Ela não quer mais. Então, quando eu pergunto para alguém, né, o que essa pessoa... O Cláudio falou isso agora, né? Falta de, né, Marcinha? Quando eu pergunto pra alguém o que você quer, a pessoa fala, eu quero tal coisa. Identificou, que legal, pode ser vontade, pode ser desejo. Identificou. Aí fala, por que você quer isso? A pessoa começa, né? Ai, meu Deus, eu não quero mais, eu não quero mais. E até fala um pouquinho. Não, eu quero mais dinheiro, porque dinheiro é bom, né? A gente se sente livre, assim, pode fazer o que quer. Pode fazer o que quer? Qual é a sensação que vem? Hoje eu não consigo fazer o que eu quero. Hoje eu não consigo, não tenho a liberdade que eu quero. Hoje eu não consigo fazer o que eu quero. Da boca para fora, palavras. Da boca para dentro, vibração. Então, fecha a boca e vai para vibração. Então, assim, como é que eu sei se eu estou alinhado com aquilo que eu já identifiquei que eu quero? Vontade, desejo, identifiquei. Sentimento, ser, fazer e ter, não importa. Identifiquei, gente, anota, viu? É uma coisa parece tão boba, mas um caderninho, uma caderneta para andar sempre perto de você, junto com você. Eu sei que tem gente que gosta de escrever no celular, né? Mas o caderninho, tá? Com um grafite, vai lá, né? Lápis, grafite. Um caderninho, tá? Papel e lápis na mão. Usa aí os elementos da natureza. Usa o papel e usa o grafite.
Aí vai lá e escreve, né? O que você quer, sente, e coloca por que você quer isso, né? Eu quero isso por quê? E deixa fluir. Não tenta cercear a tua escrita. Deixa a escrita fluir. Deixa fluir. Eu quero isso. Se quiser até grava para deixar a voz fluir. Ou pega alguém de confiança que vai entender o exercício, não vai dar palpite. Não liga para mim, marca uma sessão comigo que eu te ajudo. Deixa fluir. Ah, eu quero isso por causa disso. E deixa escrever. Ou fala. E depois você vai falar, ouve o que falou. E se escreveu depois, leia com atenção o que escreveu. E ali vocês podem começar a identificar as nuances, né? Porque no meio da fala, vocês estão falando do que querem, muitas vezes estão mesmo, mas no meio da fala vocês encaixam falar do que não querem mais. Eu faço esse exercício com as pessoas normalmente, né? Quando a gente tá em atendimento, que eu pego, vamos fazer esse exercício? Vamos. Fala, o que você quer? No começo a pessoa começa a falar, ela fala um pouquinho, daqui a pouco o fôlego acaba, porque dá aquele arranque, o fôlego acaba, e já começa a ficar procurando na cabeça, né? Porque não acha mais nada, não encontra mais. Porque o habitual, o corpo, a mente, o mecanismo mental está treinado, né, para falar dos problemas, das situações. O nosso cérebro, ele está 100% acostumado a interpretar as vibrações do que está manifestado. Então, a gente tem que ir além do cérebro, Oi, Rafael, boa noite. Ah, sempre há tempo. Bem-vindo. A gente tem sempre que estar além, né, do que a mente está processando. Pensa só, nós temos 5 sentidos físicos, traduzindo vibração o tempo todo. O tempo que a gente está acordado, até quando a gente está dormindo também, mas o tempo de vigília, os nossos 5 sentidos físicos traduzindo vibração. Tô vendo, tô ouvindo, tô sentindo cheiro, tô sentindo gosto e tem a pele sentindo o toque. Cada uma dessas sensações dos sentidos físicos, né? O nosso cérebro está interpretando. Então, e principalmente o que eu tô vendo e o que eu tô ouvindo, principalmente, né? E o que eu tô saboreando também, mas principalmente o campo de visão e audição. Então, o tempo todo, o nosso cérebro está acostumado a traduzir a vibração do ambiente. Então, se o ambiente é bonito, opa, eu me sinto bem. Se o ambiente não é bonito, opa, eu não me sinto bem. Se o ambiente é divertido, opa, me sinto alegre. Se o ambiente é triste, opa, me sinto triste. A gente fica modulando a partir do ambiente, porque o cérebro está absolutamente pronto para fazer isso. E tá tudo certo, essa é a função do cérebro. Só que o ambiente é feedback. Então eu tenho que entender o que está acontecendo dentro do meu cérebro, dentro da minha cabeça, minha mente é uma coisa, cérebro é outra. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali, que mecanismo está acontecendo ali. Então, quando eu estou observando o ambiente, traduzindo a vibração a partir dos sentidos físicos, é feedback. É feedback de mente, campo mental que já projetou. Então eu vou olhar para aquilo, vou perceber a emoção que aquilo trouxe em mim. Falando, putz, estou interpretando essa vibração com a mente, então eu vou buscar outro pensamento. E aí eu me desligo um pouquinho daquilo que está ali no ambiente. Senão a gente fica no processo de recriar, porque eu estou observando. O cérebro, ele é totalmente voltado para a percepção do ambiente, totalmente. Então, a gente tem que ir além. Sabe, vocês já ouviram o Zé falar assim, no final de um seminário? Aliás, eu adoro essa frase. Quando eu estou fazendo um encontro com alguém, ou mesmo, as lives do Clube do Bem-Estar acontece muito isso. Fala, cara, nós levamos o pensamento para onde ele nunca foi antes, né? Porque às vezes alguém vem com uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa assim, que, vamos lá, dá umas 2 horas de conversa, né? Aí, no final, levamos o pensamento muito além, né, do que esteve, levamos o pensamento muito além de onde ele já esteve. Ou seja, a gente encontrou o mais, né? A gente encontrou a expansão, a gente encontrou tudo que foi criado a partir daquele problema, daquele contraste. Então, quando eu olho para alguma coisa que não é como eu gostaria que fosse, se eu sacar o mecanismo criativo, o processo criativo ali, cara, já andei milhas à frente, né? Ou seja, percebi o processo criativo e vou usá-lo a meu favor. Então, quando eu me pergunto, identifico o que eu quero, pode ser a partir de um contraste, uma situação, pode ser algo que não estou vivendo nenhum contraste, mas
Ah, eu quero isso aqui, eu quero isso, quero isso. Beleza, os seus quereres são, olha, a coisa mais sagrada que tem pra ti são os seus quereres, tá tudo certo. Continue querendo. Mas, vamos querer do jeito certo? Vamos perceber o que é vontade, o que é desejo. E quando é desejo, como eu já tenho isso realizado? Qual a essência desse desejo que eu já tenho realizado no meu dia a dia? Porque quando eu encontro esse ponto de realização que eu já tenho, eu posso apreciar, eu posso amplificar, eu posso, né, reverberar mais e isso certamente virá mais. E aí, quando eu identifiquei aquilo que eu realmente quero, eu vou para a pergunta. Por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Eu quero isso, por que eu quero isso? Eu quero isso, por que eu quero isso? Ah, eu quero porque... E se você sente que quando você responde o seu porquê, o peito abre, a emoção é boa, né? A gente brincava, né? A Marcinha tá aqui, né? A gente falava assim... a gente fala isso às vezes lá no clube, né, Marcia? Eu quero isso porque... Ah, porque eu amo. Porque eu amo. Por que eu quero viajar com a galera do clube do bem-estar? A gente vai viajar de novo ano que vem. Por que eu quero viajar com o povo do clube? Ah, porque eu amo. Porque eu amo, simplesmente. Porque eu amo, adoro abraçar, fofar, assim, dar beijo, tomar cerveja junto. Porque eu amo. Pronto. Né? Por que eu quero mais dinheiro, mais prosperidade? Putz, porque é muito bom, não é gostoso? É muito bom ter prosperidade, é muito bom ter, assim, um fluxo financeiro farto. Você pode, né, fazer as coisas que você gosta, pode presentear pessoas que você ama, você pode comprar coisinhas gostosas para você, experimentar coisinhas, passear. Nossa, gente, o dinheiro é um componente colaborativo, tão colaborativo, é tão legal, é tão gostoso ter esse fluxo, dá uma sensação de segurança, uma sensação de alívio, cara, dá uma sensação de gratidão, né? Porque a vida é farta, a vida é abundante. Putz, o que eu tô fazendo aqui? Comece a frase com eu amo, né? A nossa regra. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando do que eu quero no sentido da realização, Vitória. Tô falando do que eu quero no sentido de como aquilo é bom, como aquilo é gostoso, como aquilo, quando se manifesta na minha vida, me traz bons sentimentos, né? Diferente do teatrinho que eu fiz agora há pouco, né? Por que eu quero mais dinheiro? Ai, por quê? Ai, por quê? Ai, por quê? Porque é tão chato ficar sem dinheiro, né, gente? Ai, fala sério. Tá difícil, mas vamos na luta. O que eu tô fazendo? Eu tô falando do que eu não quero. Eu não estou falando do que eu quero no sentido da realização. Eu tô falando do que eu quero no sentido da ausência daquilo que eu quero, né? Então, a sensação que você sente, a emoção que brota, quando você fala do que você quer, vai claramente dizer para você, manifestar o celular assim, vi que já sabe. Ela fez a pergunta, ela mesmo já sabia. Eu percebo como eu me sinto quando eu estou falando sobre aquilo que eu quero, tá? E claro, né, a gente pode fazendo os ajustes de rota, né? Porque às vezes a gente começa falando, eu queria tanto ter mais tempo. Opa, pera, queria não, eu quero ter mais tempo livre, porque é muito gostoso ter tempo livre, porque eu gosto de ficar no ócio criativo, eu gosto de ficar lá sentado no sofá, eu gosto de poder caminhar no final da tarde lá no parque, eu gosto de tomar um sorvetinho, um cafezinho com as amigas, eu gosto de, né, poder ter tempo de sentar ali e ler um livro, eu gosto, eu quero, eu gosto, eu amo. Beleza? E a gente sempre brinca, né? Que tem que falar que eu amo. Tem que começar com eu amo. Deixa eu voltar aqui nos comentários, porque eu vi que o Rafael entrou e colocou algumas coisas. Não é ironia que a mente, de fato, mente quando se trata das infinitas possibilidades. Não é nem a mente consciente, né? É a mente racional, né? Porque a mente racional, ela tá muito treinada, né? E aí, se a gente não acender, né? Além dessa mente que está treinada e que ela tem que ser treinada, tá tudo certo, nada errado aqui. Mas a gente não precisa funcionar a partir dela, né? Ela é só uma ferramenta. E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. Então a gente precisa entender a mente humana, o cérebro, né? O nosso consciente, ele funciona principalmente a partir de repetição. Então, assim, tudo aquilo que é repetidamente percebido pela mente racional, ela vai associar aquilo como verdadeiro, como algo que é certo, como algo que é para ser repetido. Puxa vida, você gosta de assistir esse tipo de situação aqui, esse tipo de notícia aqui?
Então, mais disso vai chegar até você, mais você vai ficar mais atento a esse tipo de assunto. Quando alguém estiver falando isso, você vai ser atraído para aquilo. Ou seja, você sempre vai receber mais daquilo que você sustenta na sua mente, né? Aí o Rafael segue. Por isso o Bashar disse para quebrarmos a continuidade, sair da ilusão, da lógica. Então, de forma subjetiva, ok. Agora, na vida prática, né? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu vou sair da mente racional? Eu não vou sair da mente racional. A mente racional é uma ferramenta. Eu não tenho como me desligar da mente, né? Eu só vou me desligar da mente racional o dia que eu deixar esse corpinho físico. Esse campo mental vai permanecer, mas a consciência volta para a fonte. O campo mental permanece no campo. Óbvio, o campo é o campo, né? Então, no dia a dia, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou sair da mente racional? Não vou sair. Eu vou perceber os movimentos automáticos, eu vou perceber, né, que eu tô sempre pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. É autoanálise pura, né? É autoanálise pura. Que mais? Perazzo colocou, perceber de onde sai, para onde está indo e onde quer chegar. Exatamente. Principalmente onde eu tô. Como o povo fala aqui em Minas, é oncotô, poncovô, né? Oncotô, poncovô. Aí eu tenho que saber onde eu estou, fazer as pazes com o lugar onde eu estou e ter um direcionamento. Se eu tenho um direcionamento, eu marco os 2 pontos no GPS, não importa o caminho, gente. O como, deixa a vida mostrar para vocês. Deixa a vida trazer as circunstâncias que combinam, inclusive, até com as crenças que vocês têm. Porque assim, eu tô aqui, eu quero chegar lá, né? Mas só tem algumas crenças aqui. Ok, eu deixo soltão, deixo livre. O que vai chegar, vai chegando de acordo com as crenças que eu tenho. E aí eu tenho até como ir revendo as crenças no meio do caminho. Por exemplo, eu quero ir daqui lá para Águas da Prata, que é a cidade próxima que tem aqui. Como é que eu vou? Não sei como é que eu vou. Eu sei que eu quero ir. Eu quero ir. Daqui a pouco aparece alguém de bicicleta, me chamando para ir de bicicleta. Eu falo, bom, até dá para ir de bicicleta, porque é descida, mas é na subida. Vai ter alguém para me buscar, né? Eu não vou subir a serra de bicicleta. Puxa vida, até chegou uma oportunidade para eu ir para Águas da Prata, mas de bicicleta, não tava afim de ir de bicicleta, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou chorar, vou resmungar, vou blasfemar. Poxa, Criador, eu quero tanto ir para Águas da Prata e você me manda uma bicicleta. Eu queria ir de Mercedes, assim, sei lá, né? Combina mais comigo. Bom, pera. Eu me vejo andando nesse carro, eu me sinto assim, eu vejo. Por quê? Né? Chegou a oportunidade de acordo com o que eu acredito ser possível, da forma como a minha mente racional tem dentro dela como possibilidade. Aí a gente, né, entra com aquela pergunta maravilhosa. E o que mais é possível? E o que mais é possível? Além dessas possibilidades que chegaram para mim, o que mais é possível? Eu saio do racional, que eu falei agora para o Rafael. Como é que eu vou sair desse racional? Chegou? Chegou. Que a mente lógica está frequenciando, mantendo em sustentação vibracional? Vai chegar. Vai chegar minha carona para ir para Águas da Prata. Mas, né, puxa vida, o que mais é possível? Peraí, o que eu quero aqui? Como eu quero viajar? Como eu quero me sentir na viagem? Eu vou buscar o sentimento. Vou buscar o sentimento. O que eu quero aqui? Tô brincando, fazendo uma analogia de viagem, mas para vocês entenderem. As oportunidades vão chegar. Só que se você ficar brigando com o como, você não sai do lugar. Eu posso até pegar carona na garupa da bicicleta, no meio do caminho, mudar, descer da bicicleta, pegar carona ali num Honda Civic, sei lá, né? Ou seja, eu quero algo melhor, eu quero algo melhor. Agora, se eu ficar resmungando, chorando, criticando, porque só chegou uma bicicleta para mim, ou eu não vou, ou eu vou ter que ir de bicicleta mesmo, né? Então, a gente precisa perceber essas nuances. Eu quero tal coisa, chegou até mim algo que a minha mente acredita ser possível. Agora, eu vou para a pergunta, o que mais é possível? Né? O que mais é possível? Certo, pessoas? Gente, está batendo no meu horário aqui, deixa eu ver. A Vitória colocou, eu já faço isso, só preciso perceber mais o que eu estou sentindo. Então, gente, perceber o sentimento, tá? É a lição de casa, tá bom? Até semana que vem. Perceber o sentimento.
a gente não está muito acostumado a perceber as emoções, a gente se deixa levar pelas emoções. Nós somos muito mais passionais do que racionais, né? Parece o contrário, a gente pensa muito, não, a gente é muito mais passional. Me deixo levar pela alegria, me deixo levar pela tristeza, me deixo levar pelo contentamento, me deixo levar pelo descontentamento. Tá? Então, assim, é legal vocês perceberem, vão apurando, vão sentindo mais, vão percebendo mais as sensações, identifica o que quer, mesmo que seja lá sentimento, o que eu quero ser, fazer ou ter, ou seja, uma vontade, não tem, tá tudo certo. Mas faz essa pergunta. Como eu me sentiria se isso aqui já estivesse acontecendo? Qual a sensação que eu tenho aqui? Identifica a emoção, tá? Identifica a emoção. E é claro que às vezes dá aquele... ia ficar feliz pra caramba. Não, gente, isso não é um exercício, tá? Peraí, a gente tá falando uma coisa séria aqui. Feliz pra caramba, sim, ok. Não, você não vai ficar feliz pra caramba. Qual que é a emoção real? Como você falaria sobre isso? Como você falaria sobre você mesmo quando você tiver essa situação realizada, manifestada? Anota, a mente, assim, que eu falei agora há pouco, o cérebro, ele vai aprendendo, né? Ele vai captando aquilo pela repetição, e a mente aceita aquela ideia a partir da repetição. Então, o cérebro, ele vai acreditar porque está repetindo, e a mente vai aceitar porque está repetindo. Então, identifica, e de novo, e outra vez, e de novo, amanhã de novo, depois de amanhã de novo, vai lá, na consistência, porque às vezes a gente vai lá, faz um exercício legal, às vezes está participando de um curso, uma vivência, meditação, tem um monte de programa super legal aqui nas redes sociais agora, cara, todo dia tem coisa bacana para fazer, se quiser entrar todo dia dá para entrar num curso diferente, um workshop diferente, uma vivência diferente, um grupo diferente, mó delícia. Mas entrou, passou aquela empolgação inicial, 2, 3 dias, pronto, parou. Né? Então, assim, não dá. A neurociclagem precisa de mais tempo, né? Mais tempo, muito mais do que esses 3 dias, né? Muito mais. Né? Deixa eu ver aqui que vocês estão conversando, que também depois eu vou embora, gente. Deixa eu ver. A Vitória colocou, porque às vezes os porquês não fluem facilmente. Parece que eu não sei o porquê. Porque eu quero isso? Vicky, por exemplo, você quer ter mais dinheiro, por quê? Responde, põe no papel, e aí você vai ler a sua resposta, tá? O exercício de colocar no papel é muito importante, porque você vai ler o que você escreveu, não vai cercear a mente, deixa fluir. Eu quero saber o que minha mente está pensando, deixa fluir. Por que eu quero isso? Escreve. Por que eu quero isso? Escreve. Depois você vai ler o que você escreveu. O Cláudio colocou, o que está escondido no sentimento é o que você realmente quer? Sim. Exatamente, o que está escondido no sentimento é o que você realmente quer. É que eu brinco tanto aqui de falar, eu quero dinheiro, não é dinheiro que eu quero o que o dinheiro representa para mim. Se o dinheiro representa poder, eu quero poder. Se o dinheiro representa liberdade, eu quero liberdade. Se o dinheiro representa alívio, eu quero esse alívio, tá? E quando é emoção, sentimento, eu tenho inclusive como reproduzir a partir da imaginação. Então, eu não preciso nem ter o dinheiro na mão para reproduzir o sentimento, tá? Lembra? Sentimento é o segredo, né? A Marcinha, acredita, vai de bicicleta, que a carona para voltar vai aparecer, com certeza. Ai, gente, tudo é crença, né? Muito legal. Como é que é? Rafael colocou, hoje vi um vídeo muito lindo do William Donnelly, subiu, dizendo que o poder de Deus se aproxima de nós de acordo com a nossa capacidade de permitir. Sim, isso é muito hermético, né? Muito do hermetismo, né? Os 3 planos de manifestação, né? O plano divino, o plano mental e o plano físico. No plano mental, euzinha aqui, quando estou na frequência do divino, o divino passa através do meu plano mental e se expressa no plano físico. Então, Deus se faz homem, né? Muito legal. Isso é hermetismo, gente. O Kybalion, lição número 1. Final de semana, todo mundo vai ler o Kybalion. Muito legal, né, Marcinha? Aí o Rafael continua. Ele, inclusive, disse que Deus não quer nada de nós. Ele simplesmente nos quer. E isso é maravilhoso, porque simboliza a aceitação absoluta de que somos deuses. Então,
Deus está vivendo vidas humanas através de nós. Eu prefiro chamar de fonte, o Criador, né? O Criador está vivendo a vida física através de nós, por isso somos co-criadores, né? É muito legal. Que é o poder que você já tem, Vicky. Você já tem esse poder, menina. Bom, gente, bati aqui, né, mais de 1 hora de conversa, né? Então, eu tô vendo que tem gente entrando. O Jonas chegou aí, o pessoal tá entrando e eu tô saindo, gente. Tô encerrando o nosso papo aqui. Segunda-feira que vem, teremos de novo mais um bate-papo aqui. Eu já tenho uma listinha de assuntos aqui para as nossas lives, mas claro, gente, vocês sabem que eu amo uma pergunta no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, se vocês tiverem perguntas, manda para mim, manda lá pelo grupão, manda pelo, né, aqui também, no direct, no não direct, enfim, manda. Tá com dúvida? Pergunte, toda pergunta será respondida. Obrigada, Marcinha. Amo amar você também, lindeza. Fica mais, né, Cláudia? Fala sério. Então, eu fico mais, segunda-feira que vem eu fico mais. Quinta-feira, às 8 da manhã, também lá no YouTube temos um bate-papo bem legal, assim, eu tô sempre trazendo alguns assuntos bacanas. Na outra semana eu vou estar viajando, tá, gente? Na outra semana eu vou estar lá em Curitiba, que eu vou no Congresso da Felicidade. Vai ser muito divertido lá em Curitiba encontrar as minhas amigas. E depois eu vou passear um pouquinho lá em Foz do Iguaçu. Então vai ter uma semaninha, acho que é do dia 11, na segunda do dia 11, que aí eu vou estar passeando. Mas eu mando fotinhos. Mando fotinhos lá do Congresso. E mando fotinhos lá de Foz do Iguaçu. Vamos pro clube, Cladson. Gente, Clube do Bem-Estar. Clube do Bem-Estar. Eu sou apaixonada pelo Clube do Bem-Estar. Muito delícia. Amo. Quem quiser entrar no Clube do Bem-Estar, manda mensagem para mim que eu explico como funciona. Vicky, para encerrar, o que está escondido no sentimento é o que você realmente quer. Isso, Vitória, salva isso. Salva, cola na porta da geladeira para lembrar toda hora. O que está escondido no sentimento é o que você realmente quer. Vontades são muito legais. Eu tenho um monte de vontade. Tenho vontade de comer pizza, tenho vontade de trocar de carro, tenho vontade de viajar, tenho vontade de um monte de coisa, tá? Mas é sempre legal a gente perceber o que está por baixo daquela vontade, que é o desejo, que é sempre um sentimento. E como é sentimento, a gente consegue manipular, inclusive a gente consegue até acessar esse sentimento a partir do pensamento. É aquilo que eu falo, não basta eu identificar o que eu quero, eu tenho que me identificar com aquilo que eu quero. Eu só consigo me identificar com um sentimento, né? E aí, se eu identifico o sentimento, eu consigo, inclusive, fazer os meus exercícios de imaginação ou até visualização. Entenderam o truque, galera? Então é isso, gente. Uma excelente semana para vocês. Gratidão por terem me acompanhado aqui. Bater papo, eu amo bater papo, então adoro quando o chat fica subindo um monte aqui. Muito bom, muito bom. Rafael, desejo de expansão criativa. Adoro essa abordagem do Brian Whiters também, muito bom. O Rafael tá trazendo boas referências aqui pra gente. Gente, beijo grande pra vocês, uma excelente semana. A gente se encontra na próxima segunda ou na quinta de manhã lá no YouTube. Espero vocês. Beijo, tchau, tchau.